Esse pessoal está brincando com Deus. Sinceramente, esse pessoal está brincando com Deus. Eles não têm noção do que é a ira de Deus. A Bíblia chega a dizer assim, ó, horrenda coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Horrenda coisa. Sabe, na história, muitas pessoas já se sentiram no direito de debochar, como vocês têm recebido, estão vendo, têm recebido talvez vídeos dos vermelhinhos zombando dos crentes de joelho no chão orando. Mas o papel da igreja é qual? Ficar recluso, chorando, reclamando, sendo conivente com a corrupção, com a censura, com a tirania e continuar alijada? É isso? Não participar do processo? A igreja tem que pagar imposto, pode torcer para o time de futebol, pode ter a novela favorita, pode ter o artista favorito, pode até tatuar as partes íntimas igual a Anitta, mas a igreja não pode falar de política, a igreja não pode orar, não pode pedir a intervenção de Deus, a igreja não pode se posicionar. Tá bom, você me engana. Tu acha que essa lábia do capeta vai me seduzir? Não vai. Mas vocês talvez tenham recebido vídeos de petistas zombando dos crentes. Calma. Vocês já viram na história, a Bíblia, esse manual de vida e prática de fé, nos mostrou em muitos momentos de como o povo de Deus foi zombado. Mas no final, a resposta vem daquele que tem o seu caminho na tempestade. E aguardem, meus amigos. Ó, deixa eu falar uma coisa, isso não é nada, viu? Cristão, isso não é nada. São nem gotas do que os primeiros crentes sofreram em defesa de sua fé e de seus valores. Foram cerrados ao meio, perderam a cabeça, crucificados de cabeça para baixo, por não negarem a sua fé. Muitos, para preservar a sua vida cômoda, estão relativizando e negociando a sua fé. Eu não vou negociar a minha fé, não vou negociar os meus princípios. E desde sempre, eu conversando com você, falo assim, estou em defesa da minha fé, estou em defesa dos valores e princípios. Até aqui. Os extremos eu não concordo. Do outro lado, como tem agido, inclusive colocando o candidato no púlpito, eu não concordo. Mas todo cristão precisa se posicionar e precisa entender dos seus valores e defender a sua fé. Ok. Então, para exemplificar a você dessa zombaria que eles estão brincando, mas vai ter resposta de Deus. Deus vai esmagar o ego. No final, Deus vai esmagar o ego. Tá bom? Não venha com esse Jesus paz e amor. Não, Rafael, que isso? É tudo paz e amor. Meu amigo, horrenda coisa cair na mão de Deus vivo. Já falei isso para você. O exemplo disso é essa geração crer num Deus que não é o Deus da Bíblia. Eles falam de Jesus, mas não é o Jesus da Bíblia, que condenou o pecado e salvou o pecador. Jesus que nos apresentou, pintou para nós um panorama, uma realidade do inferno, como ninguém fez. Jesus falou do céu como ninguém, falou do reino de Deus como ninguém. Ele veio para manifestar o reino de Deus e nos dar o acesso ao Pai, para que pudéssemos ter de volta a paternidade, termos Deus como Pai. Mas Jesus falou sobre o inferno, Jesus falou sobre inclusive o Deus desse século, Jesus falou sobre o sistema desse mundo. Vocês estão comigo? Ok, perfeito. Pois agora, eu quero que vocês vejam isso aqui. Isso aqui foi antes, inclusive, da eleição. Os apoiadores, né? Lá do Nine. Ali num festival glamour, tem algumas personalidades do mundo trans, né? Do mundo da moda, mundo midiático, etc. Dá uma olhada nisso aqui que eu vou mostrar para você agora. Acho que deu uma estourada aí o áudio no começo. Não tem problema não, acho que você vai entender mesmo assim. Bom, matéria aí do Portal do Trono, ex-BBB Rafa Kalimann, diz que Deus não está acima de todos. É claro que ela está se posicionando numa raivinha contra o atual presidente do Brasil. Uma raivinha, né? Ah, eu vou morrer. Deus não está acima de todos. E olha, presta atenção no que ela fala. Bom, o que ela fala? Tá aqui, ó. Deixa eu rolar a página para baixo. Vou colocar para você já aqui, ó. Para se opor ao presidente, o que foi que ela disse? Precisar que a gente lute por elas domingo, para que elas tenham o poder de voto tão difícil de ser conquistado. Que a mulher... É secreto! Que a mulher, de uma vez por todas, seja respeitada por quem nos representa. E que a gente mude isso de uma vez por todas. Quero agradecer, só para finalizar, eu falo muito, agora, a Deus. Agora. Deus que, para mim, não está acima de todos.
está entre todos, está no meio de nós. Chique. Esse é o Deus que Ela ouviu eu isso do Ed René acredito. Kivitz, hein? Eu sinto muito, de coração, eu sinto muito. Eu sinto muito pela distorção que a sociedade tem colocado diante da espiritualidade. Algo tão sério, algo tão precioso. Mas isso é de muito tempo também, né? Hoje, mais. Hoje, muito mais. Hoje é mais. Quando a gente tinha que estar evoluindo, quando a gente tinha que estar avançando, a gente está retrocedendo. Então, que isso seja mudado de uma vez por todas. E cabe a nós também levar para as nossas próximas meninas esse valor. Obrigada. Eu te amo. Sabrina, eu te amo. Beijo, quadro, povo! Não, aí vai ficar só patifaria agora. Bom, presta atenção só numa coisa aqui. Então, distorção da fé que ela falou. Peraí. Então, evolução e preservar a fé, para essa gente aqui, é pegar o crucifixo e enfiar no orifício. Preservou a fé. Preservou a fé no direito da expressão. Aí Deus está no meio. Interessante, né? Interessante. Colocar um Jesus trans sendo crucificado é preservar a fé, é colocar Deus no meio do povo. Aí é liberdade de expressão, certo? Como a ativista francesa que invadiu a missa com os seios de fora, toda manchada de vermelho, e simulou um aborto do menino Jesus. Liberdade de expressão, inclusive o Tribunal Europeu mandou a França indenizar essa menina. Interessante, preservou a fé. Que fé é essa? Não sejam bobos. É a mesma fé que rege o mundo. A fé que não é Deus. Não é Deus. Você pode escrever aqui que Deus é esse que ela está falando. Deus não está no meio do mundo. Deus está acima, sobre todos. Uma pessoa que preserva os valores da cristandade, os valores da divindade, é que ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. Isaías diz que Deus, ele olha para a terra. O salmista, inclusive, diz que Deus se inclina para ouvir o clamor dos seus filhos na terra. Deus está acima. Inclusive, supõe a humanidade na posição que lhe é devida de humildade em relação ao que está acima de todos. Só lembre de uma coisa, eu já vou concluir aqui com a principal frase desse vídeo. Na posse do presidente dos Estados Unidos, dentro dessa visão de destruição da fé genuína, do cristianismo, que se não destruir o cristianismo, eles não conseguem transformar a sociedade. Na posse do presidente dos Estados Unidos, subiu um pastor na tribuna cerimonial, e esse pastor fez uma oração para que Deus estivesse no meio do povo, presta atenção, no meio do povo, para que pudesse existir amor e unidade, porque a nação estava dividida. E ele termina a sua oração, não de modo clássico, que foi ensinado pelos pais da igreja. Ele termina a sua oração dizendo, em nome da nossa forte fé coletiva, amém. Amém. Ele não fala em nome de Jesus. O Deus deste século cegou a humanidade e está no meio deles. Por que quando ela diz Deus não está sobre nós, Deus está no meio de nós, ela está falando do que a Bíblia nos diz, que o sistema desse mundo está morto no maligno. Eu confirmo para vocês aqui, Deus que ela está falando não é o Deus que eu sirvo, não é o Deus da Bíblia. Porque o que está no mundo é um sistema morto no maligno. Deus, ele está acima de nós, habita em cada coração que se rende a ele, que constrói um trono para ele reinar. Caso contrário, é só um imaginário coletivo, que é uma imagem deturpada de quem de fato Deus é. Mas para eles, uma boa manifestação de uma fé, de uma liberdade de expressão, do amor ao indivíduo, do amor à liberdade das minorias, são essas pessoas vilipendiando, invadindo a igreja, derrubando imagem, né, zombando da fé cristã, jogando cocô na porta da igreja, pichando o pentagrama e ainda enfiando no orifício cruzes, etc. Para eles, é isso aí? Deus está no meio? Não, não é. Não caiam nisso, não caiam nisso, isso é um engodo, isso é um engodo. Eu já espero isso do mundo, eles não conhecem a Deus de fato, eles conhecem alguma coisa que leram de algum pastor filósofo que se acha teólogo, mas é da missão integral. Está aí justamente para desconstruir a fé cristã, tá? Esses filósofos, não, Deus no meio de nós, ele não está acima porque ele está no meio de nós.
Muito cuidado com isso, viu? Usa até textos fora de contexto para te provar isso. O que ela está falando é de um Deus que quando ele vier na nuvem, na sua coxa escrito Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, na sua mão uma espada afiada, com seus santos anjos, com suas miríades de anjos, meus amigos, o pau vai quebrar. Bom, enfim, nossa luta não é contra a carne e sangue. Eu estou falando da mentalidade, da visão desse mundo que se corrompeu acerca de Deus e quer passar isso para a juventude. Para a juventude fazer o quê? Se afastar de Deus, cara. Esfriar a sua fé. Entende? Esfria a sua fé, se seculariza, mundaniza. O ateísmo cresce, o luciferanismo cresce, é a mesma filosofia. Vou parar por aqui.